irrepreensível. Foi um dos pastores que marcou os Estados Unidos, e hoje o trabalho do filho dele, o Frank Graham, expressa o quanto aquele homem lutou e produziu milhares e milhares de vidas para o reino de Deus. Nós aqui na Terra temos um tempo provisório, um tempo passageiro, e nesse tempo de existência nossa, nós temos aqui a oportunidade de glorificar o Senhor. Levi era um homem publicano, a possibilidade dele viver uma vida com Deus era zero, porque ele não podia entrar numa sinagoga, ele não podia entrar num templo, ele jamais poderia desenvolver o culto, porque no dizer dos judeus ele já tinha feito a escolha, ele escolheu Roma para fora, você é discriminado, desprezado, mas todavia o Deus Emanuel, entenda, não era só um profeta que andava, era o Deus encarnado entre os homens. Ele passou, olhou para Levi e disse: para os homens você não serve, mas para mim serve. E Jesus ele vai dizer para ele, passa lá quando ele diz: vem e segue-me. Talvez a gente olhe para a palavra, eu sempre costumo dizer isso, nós lemos o texto bíblico e não olhamos os pormenores, as entrelinhas, mas esse aqui, apesar de ser apenas 2 versículos, mas a implicação aqui é muito forte. Por quê? Porque o trabalho de Levi, ali na coletoria, era algo de alto rendimento. Ele tinha ali uma vida confortável, do nosso ponto de vista brasileiro, ele estava aposentado e muito bem de vida, porque era uma fonte lucrativa de lucros. Mateus, ele era um homem rico, é isso, ele é rico e ia produzir muita riqueza. E quando Jesus disse, ele vem e segue-me, você dizendo: olha, eu estou te ofertando, te chamando para você trocar a tua riqueza, esse estilo de vida, de glamour que você tem, por uma vida de renúncia, de abnegação. Mateus, ele entende que o chamado ali não é apenas de uma troca de emprego, não. Ele está sendo chamado pelo Filho de Deus para servir ao Senhor. Mateus, ele vai se entregar. A história diz que ele vai para a Índia. Do ponto de vista humano, ele foi um fracassado, porque ele não mais granjeou riqueza, ele não mais acumulou bens, mas ele acumulou almas no reino de Deus. Marcou. E nós, 2000 anos depois, estamos falando desse homem que seria apenas um mero publicano como mais um outro qualquer, que nos deixou um legado. 28 capítulos do Evangelho narrando a biografia do Senhor Jesus. Bendito seja Deus pela escolha de Mateus, que deixou tudo por causa de Cristo, por causa do Senhor. Quando Cristo nos chama, irmãos, nós temos que abrir mão de nós mesmos. Quando eu faço essa escolha por Jesus, eu estou dizendo: Senhor, não importa o que eu tenho nessa vida, o mais importante é o Senhor. É isso que Mateus ele diz para nós. Ele larga tudo. Quantas pessoas, apesar de ter esse repúdio social, mas aquilo que ele se ganhava era algo estonteante, era algo muito grande, porque eu estou trabalhando para o império, eu sou até mesmo um intocável, estou protegido por Roma. Mas Mateus, ele não pensou nisso. Ele não pensou nesse aspecto financeiro futurístico. Ele pensou no seu futuro eterno. Ele pensou na sua alma, ele pensou na sua situação. E ele abandona tudo. Quando nós hoje somos convocados e chamados para servir Jesus, a nossa geração, ela fica meio que calculando: será que vai valer a pena? Será que o que eu ganho no Evangelho dá para compensar? Não, queridos, não é isso que nós calculamos. Nós não calculamos perdas humanas versus perdas que ganhamos aqui na terra, não. Nós abrimos mão de tudo. Jesus diz que aquele que não renunciar pai, mãe, mulher, filhos e filhas, por amor de mim, não é digno de mim. Isso no verso 26 do capítulo 14 de Lucas, mas no verso 33 ele diz: aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O céu não é uma troca, o céu é uma abertura do nosso coração de renúncia e abnegação para receber o Deus pleno. Deus, ele preenche todas as lacunas da nossa vida. E quando Deus, ele nos deu o maior presente dele, o Evangelho de João 3,16 diz que porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele doou o seu Filho. Ele não deu uma parte, ele deu, não, por inteiro, por completo, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele já nos doou. Jesus, ele não fingiu que veio à terra, ele não apenas fez um teatro, não, ele se tornou um homem igual a nós. Por isso ele transpirou sangue, por isso ele chorou, por isso ele, em absoluto, morreu. E eu sempre faço esse questionamento: como pode o autor da vida ser morto? Como pode aquele que criou a vida enfrentar a morte? Mas ele fez isso por amor de mim e de você, por amor da humanidade, por amor de todos nós. Então, quando Jesus fala de renunciar ao mundo, nós estamos renunciando a nada, porque tudo que temos ainda pertence a Ele. O Salmo 24 diz: do Senhor é o quê? A terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, o que eu tenho? Eu não tenho
nada, minha vida é minha. Porque eu não posso controlar. Se a morte bater na porta hoje, eu não posso dizer, ei, espera lá. Volta semana que vem, volta o ano que vem, volta daqui 10 anos. Eu não tenho, porque a vida não é minha. A hora que ele determinar, a vida é sagrada. E vamos embora, não levamos nada. Alguns antigos diziam, caixão não tem gaveta, só tem alça. Não levamos nada daqui. Vamos embora apenas com aquilo que nós conquistamos para a eternidade. Alguns conquistaram a perdição e vão levar a perdição para a eternidade. Outros conquistaram almas, vidas, louvor a Deus, e isso que levaram para a eternidade. Eu termino dizendo, irmãos, mas ele abandona tudo, larga tudo. Mas o que ele faz é fantástico. É interessante que esse relato você tem o próprio Mateus narrando no capítulo 9, você tem Marcos falando de maneira mais compacta no capítulo 2, mas Lucas, como médico, ele parece que ele bota uma lupa e agiganta um pouquinho de um detalhe aqui. No verso 29, diz assim, no capítulo 5 de Lucas: então lhe ofereceu Levi um grande banquete na sua casa. O que ele faz? Aquela casa que outrora era um lugar de festa, rodada a muito vinho, a muitas alegrias e pensamentos de corrupções, de grandes coisas, a partir do momento que Mateus teve um encontro com o Senhor, o que ele fez? Não, vou dar uma mega festa. E quem foi convidado para a festa pensou, não, vai ser igual às outras, não. Mas aquela festa era diferente. E ele não fez apenas um mini jantar, não. Ele fez um grande banquete. E esse grande banquete foi tão grande porque não era só pela quantidade de comida e de coisas que ele estava oferecendo. Não, era pela quantidade de pessoas. A Bíblia diz que numerosos publicanos e outros estavam com ele na mesa. Ele encheu a casa dele de publicanos, de pecadores, de pessoas, a ponto tal que os fariseus, os escribas, estavam murmurando, peraí, como assim? Jesus está lá no meio dessa galera, dessa turma toda, que não vale nada, que não presta. Sim, a turma que para os religiosos não prestava. É exatamente essa que está preparada para ouvir Jesus, para ouvir o Senhor. Queridos, o que eu termino nos dizendo é, Jesus ele responde no verso 31, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, correto. Aquele dia que Mateus deu aquele jantar, ele chamou todos os seus amigos que foram companheiros de pecado, companheiros de farra, companheiros de festa, para dizer para eles, eu mudei de vida, se vocês quiserem, você também pode mudar de vida. Ele não ficou questionando, sabe, dizendo, olha, Jesus é bom, Jesus não, vem cá, conhece ele, deixa eu apresentar ele para vocês. Jesus senta à mesa, Jesus era ali, naquele momento, ele é o médico que estava ali sarando corações, feridas, curando vidas, curando para a eternidade. Aqui na terra, irmãos, não tem jeito. O nosso corpo físico é determinado. Eu só tenho 52 anos, e eu digo para a senhora, todas as vezes que eu levanto da cama, eu já sinto o impacto da idade. Meus pés doem. Eu vou para o trabalho, joelhos dói, os braços dói. Quando eu chego em casa, no final do dia, me puxar pela porta para sair do carro. O que ocorre? Eu vejo o nosso corpo, ele se deteriora. Mas a grande esperança que nós temos é que quando nós partimos para a eternidade, a Bíblia diz que esse corpo mortal será revestido de imortalidade. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. E nós viveremos eternamente com o Senhor. E a Bíblia diz lá